Bom dia, comunidade da Vila. Feliz Páscoa a todos. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Marcos. A gente tem sempre a terceira cadeira, que é um lugar onde a gente chama um membro da comunidade da Vila para participar com a gente. E assim a pregação e o nosso culto cada vez fica mais comunidade da Vila. E hoje é a vez do Pedro. Pedro, em um minuto, quem é Pedro? Bom dia, Marcos. Bom dia, comunidade da Vila. Feliz Páscoa. Eu sou o Pedro, esposa da Tainá, né? O Pedro do PG de Quinta, né? Há uns 2 ciclos já ajudo o time do PET como facilitador, tem sido uma bênção. Sou contador de formação, trabalho com finanças, né, em uma startup, né, de educação executiva. Nas horas vagas eu sempre estou na praia. Essa é uma característica bem forte, assim, que a galera me conhece por isso. Sempre estou nesse bate e volta, São Paulo, Maresias, São Paulo, eterno. E por que, Pedro, a comunidade da Vila, dentro de tantas igrejas boas em São Paulo? Então, Marcos, eu e a Tainá, a gente veio de um ministério de muitos anos, né? Um ministério muito legal, assim, pessoas muito queridas. E ficamos 20 anos lá, nos conhecemos lá e tal, casamos lá. E quando a gente casou, nós dois assim sentimos esse sentimento de encerrar um ciclo e começar um ciclo novo. Começamos a procurar algumas igrejas e tal. E essa foi a primeira igreja que a gente parou, né? Já conhecia o trabalho da Glucal, né? As canções do Paulo também. E viemos para cá assim com essa expectativa de uma igreja assim minimamente assim séria com as escrituras, né, cristocêntrica. E aqui nós encontramos assim, nós ficamos um período assim 3 meses por aí, bem assim quietinhos na nossa, né, aproveitando esse tempo de descanso, né. Acho que você fala que sempre a gente tem que ter assim a comunidade tem que ter 5 WhatsApps, né, 5 pessoas. Daí nesses 3 meses eu chamei um casal, então já tinha 2, né, só preciso de 3 agora, né. E daí, enfim, depois de um tempo assim, Deus assim nos despertou assim para viver a comunidade mesmo, né, a comunidade de fé. Entramos no PG e isso foi muito legal assim. A gente percebeu a Vila um lugar que propicia muito essa questão dos vínculos, das relações, né, da igreja, da mesa, né, das relações. E isso foi muito legal assim. Acho que foi muito por isso que a gente está aqui, né. Acho que em um ano assim, nossa, foram incontáveis vezes assim que a gente se deparou no momento de mesa com irmãos conversando, né, pós-PG, pós-culto, durante a semana. E isso é muito legal, por isso que a gente está aqui até agora. Que bom, que bom. Se você quer encontrar uma família, uma família de fé onde essas experiências são possíveis em volta da mesa, a gente tenta ser essa comunidade de fé. Tudo bem, Paulo? Tranquilo? Tudo bem. Muito bom louvor, viu, Paulo? De vez em quando você acerta. Parabéns, muito bom. E Paula, Bia, Mateus estavam comigo. Aí melhor ainda, eles que acertaram. Aí é ladeira acima. Gente, a gente está numa série chamada Nem Tão Perfeitos, onde a gente está pegando os heróis da fé. No Novo Testamento tem um livro de Hebreus, e lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus decide lembrar os heróis, né, os que têm fé no Antigo Testamento, e ele vai relembrando toda a história do povo de Deus, dos hebreus, e ele vai lembrando, e a gente chama de heróis da fé. Por que ele está falando isso? Porque ele está apresentando a singularidade de Jesus, e ele fala assim, olha, isso é tão forte que as pessoas no Antigo Testamento já vivenciaram esse privilégio de estar com Deus, porque pela fé que eles viveram, de coisas que eles não viam, na esperança do Messias, que é Jesus. Então, a gente vai voltar nesses heróis da fé, a gente está fazendo isso, porque a gente quer trazer essas qualidades que eles tiveram, que é da fé, mas também ver que eles não são tão perfeitos. A gente tem esse hábito de querer idolatrar pessoas ou tirar os defeitos, e a Bíblia não faz isso nos heróis da fé. Então, a gente está seguindo o caminho de Hebreus, só que a gente tem uma Páscoa no meio da nossa série. Então, eu vou adiantar uns 2 versículos até a hora que o autor de Hebreus fala de Páscoa, depois a gente volta para Abraão semana que vem, na nossa programação normal. Mas ainda é a mesma série, só que essa vez eu quero falar de Hebreus 11, versículo 28. Eu queria convidar vocês para abrir o aplicativo, a gente ainda vai ter ali, e depois a gente vai para Êxodo 12, tá bom? Hebreus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim:
Pela fé, ele está falando de Moisés, tá? E o povo. Ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Agora eu quero que você volte lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 14, a gente vai ler o relato da primeira Páscoa. A gente vai ler a versão NVT e tem na tela também, para quem precisar. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Que Deus ilumine a sua palavra. Gente, talvez você está nos visitando, talvez você não conheça tanta história bíblica, mas a gente está passando por Gênesis e Êxodo, e é importante você entender qual é a narrativa que está acontecendo aqui. A gente tem a criação de todas as coisas, do primeiro casal representando, e eles pecam. E depois que eles pecam, o pecado vai tomando conta da humanidade de tal forma que ela fica um antagônico ao que Deus tinha projetado. E a gente falou sobre o dilúvio como um dia de descriar e começar a criar as coisas. Depois, com a queda de Noé e de outros que estavam ali, Deus fala assim, olha, esse não é o caminho que eu vou tomar de novo. Eu vou recriar, mas sem destruir tão claramente, ou com algo mais pontual. E aí ele escolhe uma família para ser uma família que vai virar uma nação, escolhe Abraão e Sara, e eles vão virar uma nação, e dentro dessa nação ele vai abençoar todos os povos. E ao longo dessa família, do seu filho Isaac, do neto Jacó, a gente vai ver que o tempo todo se levanta, tem uma esperança de alguém que vai fazer, e depois não acontece, e Deus continua sendo fiel e escolhe outro. Até uma hora que essa família já tem 12 filhos, Jacó, já com o nome de Israel, e eles vão para o Egito, porque tem uma fome na terra prometida. E lá eles ficam, lá eles são abençoados, lá eles ajudam a governar, lá eles ganham uma terra. Passa 400 anos,
e o faraó, que viu toda a ação de Deus naquela família, ele morreu e outro subiu, e aquela família virou uma grande nação dentro do Egito. E começou a incomodar, porque o novo faraó falou o seguinte: se esse povo é muito grande, se eles se decidirem aliar com outros povos, eles viram o jogo aqui, eles viram e viram o dono do Egito. Então vamos escravizá-los. E esse faraó decide escravizar o povo de Deus. A partir daí Deus fala: não, eu sou o Senhor desse povo, e agora eu vou tirá-los, já que você não tem mais aliança, vocês do Egito não têm aliança com a gente, eu vou tirar. E Deus manda uma pessoa ali, e aí começa a história de um cara chamado Moisés. E Moisés é um bebê que é o escolhido ali. E aí é uma história que não vai ser para agora, vai ser para uma outra pregação, quando a gente chegar em Moisés de novo em Hebreus, a gente vai ver que ele é um infiltrado no Egito, ele foi colocado para conhecer tudo sobre os hebreus, mas ele é educado na melhor educação da sua época, na casa do faraó. Então ele fala muitas línguas, ele conhece muito ciência e tudo mais. E aí esse hebreu, ele fica indignado com a opressão do seu povo, né, vai se defender, e ele acaba assassinando alguém, foge para o deserto. Lá no deserto, Deus chama Moisés e ele volta para falar com o faraó. E através desse Moisés fala 10 vezes para esse faraó, assim como Gênesis 1, Deus fala 10 vezes, ali Deus fala 10 vezes através de Moisés para o faraó, e toda vez que o faraó não ouvia, Deus dava um juízo, que é conhecido como as 10 pragas. São 10 juízos de descriar de novo, para ele começar uma nova criação. E é interessante que, às vezes a gente ouve assim: e Deus endureceu o coração de Faraó, e a gente quer entender com a cabeça moderna, como assim? Deus predestinou para o inferno, né? A gente começa a ter várias teses sobre isso. Na verdade, o texto está dizendo o seguinte: Deus, quando chegou no juízo 5, ele vê o coração tão endurecido do faraó, ele fala: eu vou deixar e vou mostrar para ele, agora ele não vai voltar mais atrás, eu vou entregar ele ao seu coração endurecido, que agora o Egito vai sofrer a pena de ter feito o que fez com o meu povo. E é interessante que cada praga, ela vai desmoralizar, destronar um deus egípcio. Então, se você vai entender um pouco sobre os deuses, você vai ver que ali está atacando sempre um deus, vai atacar o deus Nilo, que aquele rio era um deus, e aí ele vai atacando cada coisa, para mostrar: vocês estão adorando ídolos ou deuses que não se comparam com um Deus que a gente tem um nome. E aí chega no último deus do Egito, que é o faraó. O faraó é um deus. E no último, chega o texto que a gente não leu, que é o capítulo 11, mostra Arão e Moisés indo até o faraó e falando: faraó, agora Deus vai vir e falta o último deus, e ele vai atacar matando o primogênito. Então todos os primogênitos vão morrer. E teoricamente o texto estaria levando para o faraó chegar e falar: o que eu tenho que fazer para não sofrer esse juízo? Mas o faraó não fala isso. O faraó menospreza mais uma vez e decide correr esse risco. E aí o povo hebreu chega para Moisés: e o que nós devemos fazer? E aí é o texto que a gente acabou de ler. E o texto começa assim: vocês vão ter uma nova agenda, um novo calendário. Então o versículo 1 é exatamente o versículo 2, esse deverá ser o primeiro mês de vocês. A gente vai começar, já que eu vou começar uma nova criação com esse meu povo, vocês têm que ter uma nova agenda. E o calendário naquela época era mais lunar do que solar. Então, você repara que toda vez a Páscoa, você nunca sabe direito quando vai ser a Páscoa, né? Porque a Páscoa é o primeiro domingo, depois da lua cheia, depois que entrou na primavera. Então, você vai, entrou na primavera, quando é que vai ser a primeira lua cheia? Depois dessa lua cheia tem que ser o primeiro domingo. E era interessante que ele falou: quando der essa data, vai começar a agenda de vocês. E vocês vão começar um novo jeito de contar o tempo. E vamos lembrar que naquela época também, a agenda hoje é aquele negócio de trabalho, né, Pedro?
Se você se organiza bem, você fica, quando é que vai ser as férias? Aqui os pastores ficam correndo na virada do ano. As minhas férias é essa, eu peguei primeiro. E a gente vai assim, vendo essas coisas. Naquela época, a agenda era em torno do Deus, da colheita. Então, cada mês tinha um Deus ali para falar, olha, agora é o Deus tal, e você tinha isso. E quando Deus oferece uma nova agenda para o seu povo, com a Páscoa, Ele está dizendo, você só tem um Deus. Agora que eu já vou destronar todos os deuses que vocês viram no Egito, agora saiba que a nova agenda é em torno de um Deus só. Isso é muito importante a gente entender, e já trazendo para os nossos dias, o que, na verdade, a Páscoa, o maior ensino que eu lendo o texto, eu peguei, é esse novo calendário, essa nova agenda. Quando nós temos, de certa forma, ou você teve um encontro com Deus, ou foi impactado por Deus, ou teve a vida transformada por Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem uma nova agenda. E essa nova agenda traz novas prioridades para a gente. E ela vai conflitar com a sua antiga agenda. Tem gente que consegue abraçar essa agenda nova mais rápido. Mas tem gente que vai lutar muito, porque não dá para apagar anos da nossa educação, às vezes errada, anos do que a gente vive. E, por exemplo, é interessante que a instrução diz assim, olha, vocês vão pegar um animal, vão sacrificar e vão comer esse animal, e se vocês têm um vizinho que tem uma família mais pobre, chama elas para comer para vocês. E quem me acompanha aqui na vila sabe que vizinho é um tema que está meio complicado para mim ultimamente, e eu já ficaria assim, mas tem que chamar vizinho? Ah, não, família é mais família, Páscoa é família, eu não quero chamar ninguém, não. Tem que chamar aquele barulhento. Aquele lá não. Do funk. Não, do aquele, funk. aquele eu acho que eu ia para o inferno, não sei. Tá difícil. E aí a gente... ontem eu dei uma choradinha, cara, é difícil essas coisas. E a gente, cara, isso, tá vendo? Uma nova agenda. Porque a gente vai ver depois, não, a gente não mata mais nossos inimigos, ou a gente não anula, a gente ama os nossos inimigos, foi isso que Jesus ensinou. Essa nova agenda é complicado, uma nova agenda que não é mais por DNA. Eu vou falar uma coisa, peça para Deus maturidade para ouvir o que eu vou falar. Você já reparou que família, na Bíblia, é uma outra coisa do que os evangélicos falam aqui, hoje em dia? Família na Bíblia, ela é vinculada com fé, e não com DNA. A nova família tem a ver com fé. Então, quando você vai, por exemplo, na família de Jesus, todos os relatos que tem nos evangelhos da família de Jesus são relatos conflituosos. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, aquele que faz a vontade de Deus? Os seus irmãos estão aí fora querendo te levar. Não vai levar, não. Eu vou continuar aqui. Mãe, o que tenho eu contigo? Não chegou minha hora. Você já reparou como é que foi a última ceia, a última Páscoa de Jesus? Um bando de homens sem a sua família, com Jesus, com medo e falando, é isso aqui? Essa aqui vai ser a novo DNA de vocês. É isso aqui. E eu digo mais, ainda tem um que vai trair. Gente, eu queria ficar com a minha outra família, já tinha os traidores, já que pelo menos eu já conheço quem é. A gente já sabe nas festas familiares quem é o traíra ali. Então, assim, aqui, quem é? Aí é engraçado eles perguntando na última vez, sou eu? Sou eu? E alguém falou, acaso sou eu? Aí a gente já sabe quem é. Essa é uma piada antiga. Brincadeira, argentinos. A gente, nossa, o quê? E essa parada, a gente faz. Isso eu não tive no primeiro culto, talvez eu me arrependa. E a gente. Vocês entendem que, por exemplo, a Páscoa verdadeira faz a gente ter uma nova agenda. E essa nova agenda, ela é uma nova agenda de família. É uma nova agenda de quem fala que Deus é pai, não escolhe irmãos, não define quem são meus irmãos, quem não é. Isso quer dizer que talvez o que vocês estão vivendo aqui, e o que o Pedro está falando aqui, sobre experiências em torno da mesa, é a nova família. Não que é para desprezar a outra família, não tem nada a ver, mas é que assim, é gente a mais. E aliás, Jesus falou, vocês que puseram a mão no arado, muitos pais vão falar, vão te abandonar. Filhos contra pais, irmãos contra irmãos. É uma notícia difícil.
Por outro lado, aqueles discípulos iam viver milagres após milagres, eles iam experimentar a presença de Deus, eles iam experimentar um novo sentido de vida. Por outro lado, é uma nova perspectiva. Outra coisa que a agenda muda é celebração. A gente costuma ter um tipo de celebração, valorizar algumas coisas. Na nova agenda, no novo calendário de Deus, a gente tem outras celebrações, outra agenda. Quando eu vim para cá, tem uma coisa que eu nunca entendi. Eu não gosto muito de comemorar aniversário. Então, assim, esses tempos aí foi meu aniversário. E eu sempre que eu falo assim, você não está feliz, não? Sempre tem alguém querendo me animar. E eu falo assim, não estou, cara. Aí vem o argumento, que se você não gosta de aniversário, alguém sempre usa esse argumento. Como se fosse bom esse argumento. Você tem que celebrar que a vida, é mais um ano de vida. Você pensa bem nesse argumento. Você está celebrando que você não morreu durante o ano, é isso? Sim. Olha, a morte é inevitável, mas você pelo menos passou mais um ano. Pensa aqui comigo, eu não sei se eu estou muito depressivo, mas é um argumento ruim. Assim, não, é bom, eu acho que você tem que celebrar, graças a Deus não morri esse ano, mas não é um argumento meio assim, baixo, né? Olha só, você não... Celebra que você ainda está vivo, tem saúde. Fala, que bom. E eu entendo isso, mas eu sempre penso também, gente, está mais perto da morte. A curva virou. Ladeira abaixo. No seu caso, no né, meu pastor? caso. Entendi. Você é muito novinho. O pessoal aqui é jovem. Quando a gente tem 20 anos, a gente nem pensa nisso. É só Isso. celebração, chama mesmo. Isso. Convida. Depois dos 40 já fica mais difícil. Brincadeiras à parte. Estou brincando, tá, gente? Mas a gente... eu também, junto com esse mau humor que eu tenho com o aniversário, eu lembro que quando eu vim para a vila, falava assim, vamos celebrar aniversário de igreja. Aí fica too much, né? O que vai celebrar aniversário de igreja? O que é? Nós estamos 30 anos no mesmo lugar, com a mesma coisa. O que a gente vai celebrar? Eu nunca entendi aniversário de igreja. E eu preguei hoje de manhã, o meu presbítero falou, é esse mês. Então, estamos celebrando o aniversário da igreja. O Wagner veio ali e falou, me lembrou. E aí eu estou assim, cara, porque assim, pensa comigo, a gente na vila, ou na igreja, deveria celebrar a ceia. Deveria celebrar pessoas se batizando. Devíamos celebrar... a vida nova em Jesus. A vida nova em Jesus. Não... vamos para um prédio maior e no dia da inauguração vamos celebrar aquele prédio. Você entende isso? Não estou dizendo que é importante ter essas coisas, mas não é a nossa celebração. Então, a nova agenda muda os valores que a gente tinha, e se a gente não pensar nesses novos valores, nessa nova agenda, a gente começa a trazer para o mundo religioso a outra agenda. Agenda política, agenda que você foi educada, a empresarial. Aí eu lembro muito sobre disciplina na igreja. Disciplina na igreja era o seguinte, o que vão pensar da nossa instituição? Eu falei, mas então é uma defesa de branding? É uma defesa de marca? O que vão pensar da nossa igreja? Pô, o que eu sei é que a gente tem que amar, com misericórdia e amor. Então, assim, isso são algumas coisas que a nova agenda, a partir de agora, vocês que são libertos de Jesus, vou começar o dia 1 agora. E isso vai trazer uma nova agenda. Tem mais coisa aqui, Paulo? Não sei se eu vou deixar na Pedro. Tem, Pedro. Então, Marcos, estava pensando aqui durante o louvor, né, a gente cantou aquela canção, que é uma canção linda, no desapontamento a esperança nasce. Né? Então, acho que também esse momento de Páscoa é uma agenda de esperança também. Né? Ontem, tive a oportunidade de ir na minha antiga igreja, fazia muitos anos, desde quando eu estou na vila, 1 ano e meio, por aí. Que não... Pode isso, Marcos? Pode voltar Pode? na igreja antiga? É uma nova agenda. Não dá o dízimo lá não, hein? Brincadeira. E assim, né, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não via assim, a turma assim, né? E eu pude assim, viver essa questão da agenda de uma família de fé, né? Engraçado que depois de 1 ano e pouco você chega lá, assim, nos abraços dos irmãos, nos sorrisos, na comunhão, é uma coisa realmente genuína e é uma coisa realmente do céu, né? E essa questão, eles fizeram ontem uma cantata, né? Onde, durante o louvor, assim, várias vezes em pequenas pausas, alguém subia e dava um testemunho, alguém subia e dava uma pequena palavra, né? E assim, olhando assim, né, os testemunhos, as vidas transformadas assim, né, dos irmãos, eu percebo que é uma agenda de esperança também, né?
É uma agenda de esperança num futuro, né? Por muitas vezes, assim, é um futuro até incrédulo por meio das circunstâncias presentes, né? Mas foi muito bonito de ver, assim, essas transformações, assim, né? Que eu pude ver ontem, né? Com a turma. E me veio isso no meu coração, né? Putz, Páscoa é uma agenda, assim, de esperança, né? Esperança renovada. Legal. Eu lembrei de uma música que eu fiz, Marcos. Eu fiz essa música. Junto com o pastor Gerson Primeiro Borges. culto, uma pessoa fez. Eu falei, é você, mano, para logo. É porque, na verdade, eu fiz uma parte dela e o pastor Gerson fez outra. Mas a letra diz assim: hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu vou ligar para o meu velho, vou ligar para o meu pai. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. O efeito da Páscoa, né, de Jesus Cristo nas nossas vidas, eu acho que são novas prioridades a partir de uma nova sensibilidade que a gente passa a ter diante da vida. É o workaholic que diz: chega, eu tenho meus limites, e passando daqui eu não vou trabalhar mais que isso, para eu poder brincar com meu filho, para eu poder ligar para o meu... Enfim, a gente começa a ver novas prioridades na nossa vida. Não é que a gente deixe de fazer o que a gente precisa fazer, mas você passa, o Marcos falou, né, de valores, são novos valores. É uma lente diferente através da qual a gente passa a olhar para o nosso ritmo, para a nossa dinâmica, para a nossa semana, para a nossa relação com as pessoas ao nosso redor, aqueles que são da família, aqueles que não são da família. Então, acho que isso é transformado, o nosso olhar, a nossa lente de enxergar o mundo. E é interessante que no final do texto, ele vai falar que isso é algo perpétuo, você vai passar de pai para filho, isso você tem que ser sempre lembrado. E tudo que é perpétuo, ou relembrado, ou vivido, vira um ritual. E a gente tem um problema um pouco com o simbolismo, nós ocidentais modernos, começou a perder, porque numa época que ninguém sabia escrever, você tinha que ter rituais para aquilo ganhar peso, simbolismo. Você fazia várias vezes e repetida a mesma, falava, cantava as mesmas coisas, para que aquilo ganhasse peso e ganhasse o simbolismo realmente que era. Mas às vezes a gente vai passando e as coisas, nós aqui não valorizamos os símbolos. A gente, é algo que a gente fala, é um símbolo, e a gente acaba nesse conflito entre essência e o que é símbolo, o que é rito. E é interessante que aqui, quando eles vão viver, e eles vão repetindo isso por séculos e séculos, o povo de Deus, eles tinham que pegar um animal, e o animal novo e sem defeitos, e esses são dois símbolos de morte e pecado, né? Ou seja, quando o pecado entrou na humanidade, as pessoas morrem. Então, o envelhecer aqui, por que não podia ser um animal velho? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem marcas, a velhice é uma marca da que a morte está chegando. E o defeito também é uma coisa que o pecado, os pequenos defeitos dos animais eram algo do pecado. Então, a Páscoa era assim: você vai pegar o seu melhor, o seu futuro ali, de valioso que você tem, que era um animal sem defeito, quer dizer que as crias iriam ser maravilhosas desse animal, e você vai oferecer para Deus, e você vai queimar ele todinho, vai comer ele todinho, isso dizendo, na nova criação o pecado não vem. O pecado não está dentro desse novo projeto que eu estou fazendo. Outra coisa era o pão sem fermento. O judeu não tem problema com fermento, mas na Páscoa eles ficam sem fermento, porque o fermento é fungos, que está representando de novo o apodrecer, a morte. E de novo, nesse tempo, o símbolo não entra o pecado, e a nova criação toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão lembrar que vocês são nova criação, que não tem pecado e que a morte não está presente. Por isso que a morte passa por cima. O texto diz o seguinte, versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estarem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Isso quer dizer Páscoa. E o autor de Hebreus fala isso. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue.
E isso é muito, muito interessante, porque é uma nova perspectiva de vida. Nessa nova agenda e nessa nova vida que vocês vão ter, vocês têm que entender que o pecado e a morte não podem estar presentes. Ou que o pecado não pode estar presente porque o pecado leva à morte. E que por isso todos os símbolos que vocês forem trazer para eles, e aí quando eles vão ter o tabernáculo, não pode ter símbolos, não pode ter nada de morte. Por isso que se você tem contato com sangue, o judeu tinha que passar por um processo de purificação, porque ali, na nova criação, a morte não está. E se você quer estar diante da presença de Deus, o pecado e a morte não são presentes. E isso é interessante, mas isso não se cumpriu. Quando você vai continuar lendo a Bíblia, pouco tempo depois, no deserto, quando eles atravessam o mar, eles já aliás, antes de atravessar o mar, quando eles olham o mar vermelho, o exército vindo atrás, ele já começa a murmurar. E fala, não, a gente devia ter ficado quieto, não devia ter saído. E quando eles veem o mar se abrir, eles passam, eles começam a passar necessidade no deserto. Era melhor ser escravo. E o tempo todo, e Deus vai falar, Moisés, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. E a gente começa a ver que, facilmente, na nossa vida, não só com eles, mas com a gente também, a gente abandona a essência e fica com o rito vazio. No futuro, os profetas vão falar, o Senhor Deus não quer mais os sacrifícios de vocês. Aí você fala assim, mas aqui a Bíblia mandou fazer o sacrifício, você não quer? Não, Deus não quer porque o seu coração está petrificado. Então, facilmente a gente valoriza vir à igreja, mas não valoriza o que a gente está aprendendo nesse culto, como eu estou sendo transformado, quem eu estou adorando. Várias vezes a gente valoriza, o pessoal está vendo a figura do nosso casamento, mas não valoriza, mas o casamento está quase destruído, mas o que importa é aparentar que estamos bem. O que importa é aparentar que eu sou um crente bom. E aí a gente não perde a essência. Eu não sei se vocês têm esse paradoxo de, cara, valoriza um, não valoriza outro, e a gente acaba só vivendo em rito, e como a gente vai estar numa ceia, isso é um alerta para nós. O que você acha, Pedro? É muito comum, assim, né? Principalmente, eu fui, assim, nascido e criado muitos anos na igreja, né? E sempre com um acúmulo, assim, de funções, de tarefa e de trabalho, né? Assim, trabalhei com jovens, tocava, ajudava em o que precisasse, né? E por muitas vezes você se pega assim, né, realmente fazendo aquilo. Claro que assim eu amava servir na obra, mas em vários momentos isso dando um certo peso, e você fazia isso por hábito, né? Por puro hábito de estar sempre lá e tal, né? A gente até estava conversando aqui no culto, né? Quantos cultos de Páscoa que a gente mal passou assim com as nossas famílias, porque ensaio atrás de ensaio, e toca no culto da manhã, da noite, teatro, não sei o quê. Então, assim, né? A gente se pega. Eu muitas vezes me peguei, né? Com essa agenda de horários e de trabalho, e me apegando aos ritos, né? E esquecendo um pouco da essência. Você falou isso, eu me lembrei. Aqui na vila, a gente tem essa experiência, né, de receber pessoas e convivermos com gente que chega e diz assim, eu servia muito na minha igreja e eu quero manter o mesmo ritmo aqui. E aí a gente fala, mas não precisa, você pode desacelerar. É muito bem-vindo você sentar e participar do culto e celebrar junto e depois voltar para a sua casa, para a sua família, para a sua semana, vivendo o que Deus te propõe. Né, algumas pessoas dizem, mas eu não consigo isso, pastor, eu me sinto mal diante de Deus, porque eu não estou fazendo um monte de coisa que eu fazia, como se fosse isso que Deus espera da gente, né? A performance e um número grande de coisas, e uma superatividade, às vezes, dentro da igreja, esquecendo que Jesus chama a gente para se reunir como igreja, mas para se espalhar, para viver na cidade, na semana, por onde a gente for isso. Eu tive uma experiência com meu pai, nessa Páscoa, interessante sobre isso, de perceber o rito, perceber essência e saber lidar com as duas coisas, né? Aprender a lidar com as duas coisas. Eu sou filho de pastor e venho de uma igreja lá em Niterói, onde toda Páscoa a gente tinha um culto na sexta-feira de manhã, cedo.
E eu lembro do meu pai muitas vezes dizendo para a igreja: gente, o ideal é que vocês não viajem na Páscoa. Nessa sexta-feira a gente vai estar reunido como igreja e tal, para celebrar e tudo mais. Só que eu falava para ele: pai, mas você sabe que eu vou viajar, né? Toda Páscoa eu viajava, o filho do pastor viajava, daí aquela fama, né, de filho de pastor, tudo mais, que alguns aqui eu sei que sabem. Mas eu ia sempre para uma programação muito legal chamada Som do Céu, MPC, Mocidade para Cristo. Eu falava: pai, essa programação é tão legal, é com música. Eu tinha uma banda, eu ia, tocava com a banda nessa programação e tudo mais. E o meu pai falava: poxa, Paulo, estou falando para a igreja que é para o pessoal estar aqui, e você está viajando, acha a minha cara de vergonha, filho, não sei o quê. Mas eu tive uma experiência com ele, de libertação. Nessa Páscoa, nessa última sexta-feira, ele foi comigo, ele quebrou o rito do culto da sexta-feira de manhã, excepcionalmente, e foi comigo, e a gente tocou junto nessa programação chamada Som do Céu, e foi tão gostoso. Eu falei: pai, está tudo bem? Está se sentindo muito culpado diante de Deus? Ele falou: não, está tudo ótimo, estamos celebrando aqui também, o rito agora está sendo aqui, a essência está mantida, que é a gente não esquecer da maravilha que é a vida de Jesus, a morte dele e a ressurreição dele. Então, o rito é muito importante, né, Marcos? A essência é mais ainda, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com esses dois. Que bom a gente estar aqui hoje, domingo, é um rito, mas é também essência, né, celebrando juntos, em comunhão, o nosso Deus. E eu acho, Paulo, que a gente desvalorizando o rito, a gente vai desvalorizando a essência, porque a gente esquece. E na pandemia, a gente teve que se adaptar, todo mundo. A gente ficou mais de um ano sem nos reunirmos, 1 ano e meio, para valorizar a vida. E quando a gente voltou, eu não tem nada errado, tá, gente, o que eu vou falar aqui, mas eu quero dividir com vocês. E a gente fazia ceia naquele copinho, com aquela bolachinha. Aí eu falava assim: cara, é muito ruim. Eu não sei se vocês... A ceia é a mesma, mas assim, está perdendo demais. Porque pensa comigo, a gente já tem o vinho que representa o sangue de Jesus, a gente já tem o suco de uva que representa o vinho. E aí começa a ter muita camada de representação e a gente está longe do negócio. Então a gente tem o pão que representa o corpo, que depois a gente tem aquela bolachinha, que não dava nem aquela coisinha, sabe? E aí eu lembro uma vez, assim, já no começo desse ano, eu estava conversando com os pastores, falando: gente, a gente não se afastou demais, a gente não precisava ter um pouquinho mais da essência, para que a gente tenha o processo dentro, e esse processo faça a gente cada vez mergulhar mais na essência. E eu acho que a gente tem, e essa é uma busca, por isso que hoje a gente vai ter a ceia, a gente vai ter que levantar, ir até a ceia, tem até pão de verdade pão aqui, de ó. verdade, não é vinho, essa ainda a gente não venceu, essa luta ainda não, mas assim, a gente está aqui com um suco de uva vermelho. Lembra de uns sucos de uva que parecia que tinha coagulado o sangue? Eu falava: não, gente, eu quero o suco de uva daqueles que é forte, né? E vocês percebem que é detalhe, isso não é essência, gente, mas a gente começa a pensar, repensar, como é que a gente pode viver para valer, para que a gente possa também valorizar a essência. Porque, olha só que interessante, uma das coisas que eu vivo o tempo todo como professor de interpretação bíblica é falar que o nosso lugar no texto ressignifica o texto na nossa vida. E a gente lê esse texto sempre nos colocando na casa dos hebreus. Mas quando a gente estava fazendo a cozinha da mensagem, o nosso podcast que sai terça-feira sobre a pregação, alguém falou assim: Marcos, a gente é os egípcios nessa história. Aí eu falei: mano, então a Páscoa não é tão boa assim. Não é suficiente. A Páscoa não é suficiente nem no povo hebreu, porque eles não conseguiram manter, e nem, muito menos, para os outros povos. E a promessa feita para Abraão é: vocês serão uma bênção para as outras nações. Nós precisamos de uma Páscoa, uma outra Páscoa, uma verdadeira Páscoa. Aqui está um embrião, mas a gente precisa de uma coisa
que é além disso, dos ritos, algo essencial. E quando a gente chega no Novo Testamento, João Batista, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele vira, olha para Jesus, Jesus está vindo, e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos outros evangelhos, os discípulos demoram tanto para descobrir quem é Jesus. João Batista, que veio do deserto, que veio para preparar o caminho, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito claro para quem leu e quem ouviu. Porque o Cordeiro é esse Cordeiro que não podia ter pecado, que não podia ter mancha, mácula, e é exatamente isso. Quando a Páscoa não é suficiente, Deus olha a humanidade e fala: para ter uma nova criação, a gente precisa ter um novo Cordeiro. Aquele Cordeiro que eles sempre sacrificam na Páscoa não é suficiente. Eu preciso mandar o meu filho, sem pecado, para ser o verdadeiro Cordeiro. E é interessante que Jesus, ele vem e ele traz esse novo significado, para que a gente possa experimentar de uma vez por todas o que Jesus faz na cruz. Não precisa ter outro cordeiro. A verdadeira Páscoa, um dia antes dele morrer, ele chama os seus discípulos e fala: eu vou ressignificar a Páscoa, que até hoje não tirou a gente do lugar. A gente continua com a opressão, tanto fisicamente dos outros povos, mas espiritualmente. E o que eu vou fazer vai ser definitivo. O que eu vou fazer vai ser de uma vez por todas. Porque nós precisamos de algo maior. O feriado não é suficiente da Páscoa. Reunir em família não é suficiente para o que você precisa. Você não vai resolver os seus problemas apenas. É bom, mas não é. Vir para a igreja não é suficiente. O rito não é suficiente. Precisamos de algo maior. Precisamos do sacrifício de Jesus. E que por isso, nós queremos convidar todos que no seu coração, fala: eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu, na minha jornada, mesmo sendo pecador, pecadora, não importa o que os outros dizem, eu sei que Jesus eu preciso de mais, desesperadamente de Jesus. E eu sei que Jesus é o meu único Salvador, é o único que pode trazer esperança para a minha vida. Se você tem isso no seu coração, você é muito bem-vindo, bem-vinda à ceia do Senhor. Se você não tem isso no seu coração, você é muito bem-vindo à ceia do Senhor se você fizer e agora começar uma nova jornada, dizendo: Senhor, eu não estou, mas eu quero participar, e eu quero que essa seja o primeiro dia da minha agenda, do meu novo calendário. E que assim a gente começa e sempre relembre da nossa jornada. A gente vai cantar uma música, se você tem isso, a gente vai levantar com calma, sem correria, vamos nos mesmos pontos onde tem o café, a gente tem o pão, a gente tem o cálice, você vai pegar, e eu quero que você faça um exercício desse deslocamento, que é o exercício de, enquanto você está ali, às vezes vai dar uma fila, que você está caminhando, faça uma jornada da sua caminhada de fé, dos pontos altos, dos pontos baixos, vá orando, vá trazendo o quanto Deus, quantas Páscoas, quanta bênção, quantas lutas, quantos vales, e no final das contas, estamos aqui diante de novo do seu sacrifício, Senhor. O Senhor é a nossa agenda, o Senhor é o nosso calendário.